que se é usada em palestras sobre educação, tá? Então, a metáfora é a seguinte, é uma digressão, né? Ele viaja na maionese. Cara do MIT, né? Vocês querem o quê? Ele diz assim, imaginemos que a gente volta no passado e pega um grupo de professores e um grupo de médicos, cirurgiões, né? Sei lá, vamos lá para 1890, 1800, final do século XIX, comecinho do XX, ou comecinho do XX, tanto faz. E a gente pega essa máquina do tempo e traz esses médicos e esses professores agora para o ano de 2020, ou vamos ser um pouquinho bonzinho, vamos para 2019, que não tinha pandemia. E aí a gente pega os médicos e leva eles para um campo cirúrgico contemporâneo. O professor Papert diz assim que até os médicos iam entender o que estava acontecendo ali se estivesse fazendo uma cirurgia, porque as incisões continuam as mesmas, mas eles não teriam noção alguma daqueles aparelhos todos que estavam ali na volta. Então, os médicos, eles não seriam capazes de fazer uma cirurgia utilizando o ferramental atual de um campo cirúrgico. Se a gente for pensar que hoje em dia já tem até cirurgia com robô, talvez eles se espantassem de alguma máquina se mexendo na frente ali do paciente e sem médico, com um médico só. Só que em relação à educação, e está aí a lâmina que a gente diz, que vai representar isso que o professor Papa disse, ele disse, olha, que os professores do século XIX ou do século XX, início do século XX, não teriam muita dificuldade de dar aula. Talvez a gente teria que só dizer para eles não bater nas crianças, não dar palmada, enfim. E reparem bem o arranjo simbólico das salas de aula, né? Essa sala de aula aí, vamos supor que seja no início do século XX, nós temos um mestre e temos os alunos, né? E a palavra aluno significa os sem luz, alumni. E o professor é o que profetizava, ele era o profeta, ou seja, num mundo onde o conhecimento só estava à disposição dessas pessoas. E hoje em dia, por mais bonita que seja a sala de aula, por mais recursos que ela tenha, a maioria das salas de aula continua sempre no mesmo arranjo simbólico. Posso falar um pouquinho, porque eu também sou cientista social, vocês vejam que a posição de superioridade do professor, ela continua a mesma, a sala continua muito bonita, a sala pode ter recursos tecnológicos, mas a relação de saber, de saberes e de não saber continua a mesma. E a gente sabe também que essas crianças, elas não funcionam mais desse jeito. Eu digo a gente, né, os estudiosos que eu tenho lido, Angel Pérez Gomes, Pierre Levy, estou olhando para alguns agora, o próprio Don Tapscott, o Mark Prensky, o Mitch Hessig, bom, tem uma centena de estudiosos que dizem, olha, a mente dessas crianças não funciona mais assim. Para que a gente entenda, o pessoal começou a categorizar isso. Então, essa educação que a gente tem ali, ou que a gente ainda tem, é uma educação que pensa que as crianças, os alunos, elas são receptáculos do conhecimento. Ou seja, a gente manda, o professor manda, ou ainda o professor manda, e as crianças recebem. E tudo igualzinho, né? Só que eu vou pular uma discussão pedagógica, epistemológica, o que se desejaria, ou o que parece que é esse mundo novo de aprendizado, é isso. A educação 3.0. E esse termo, educação 3.0, já está, digamos assim, não é o corrente nos saberes mais de ponta da pedagogia. A gente já fala em educação 4.0 e educação 5.0. Mas, de qualquer forma, vocês atentem para esse diagrama, onde nós temos aí uma rede, o educador, ali embaixo, ele não é mais o centro da atenção, ele é um fornecedor de recursos, o aprendiz, ele é um fazedor de conexões, né? As redes, elas são importantes, aí eu trago um pouquinho do Pierre Levy, que fala de comunidades de aprendizagem, de ecologia cognitiva, de inteligência coletiva. As redes não necessariamente são as redes de computador, pode ser a rede social da própria escola,
E quando eu falo isso, eu sempre penso na realidade da escola pública, que às vezes tem poucos computadores para acessar a internet, e talvez aí esse seja um erro, talvez não precise acessar tanto a internet, isso é uma discussão que a gente pode ver. A internet está ali como um currículo, diversidade de redes, o aluno tem um protagonismo muito grande nesse ponto. Então, esse, digamos assim, da educação 3.0, que nem é o que é corrente, o saber corrente, que o saber mais corrente em termos de novidade, é o que talvez, o que tudo indique que seja algo mais eficaz em termos de ensino e aprendizagem. Contextualizado isso, vocês imaginem que as tecnologias digitais, elas têm um grande protagonismo nessa pandemia. Na realidade, e aí eu vou tomar a palavra, vou copiar, vou reproduzir o que a professora Lúcia Girafa, que é uma grande amiga, uma grande mentora, uma grande autoridade, falou essa semana. Nós que trabalhávamos com tecnologias digitais, nós que trabalhamos com tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem, nossa, a gente, no mínimo, está avisando aqui no Brasil há 30 anos. Mas aí começa a questão que deve estar pipocando na cabeça de vocês. Certamente aqui nós temos professores e professoras de escolas públicas e escolas particulares. Então, no meu entender, na minha visão, existe uma falta de entendimento a respeito de como e se as tecnologias digitais elas vão fazer efeito. Só que agora a gente não tem saída. A gente tem que buscar estratégias que são aquelas que vão transmitir, ou a tentativa de transmitir o conhecimento para essas crianças. E aí começa algumas confusões. Já escutei falar em EAD. Todos os especialistas em tecnologias da educação dizem o seguinte: não é EAD, é o ensino, até anotei aqui também da professora Girafa, educação síncrona, remota, emergencial. Ou seja, a EAD, o ensino à distância, é algo planejado, com muita antecedência. A EAD, ela requer uma quantidade, um conjunto de linguagens interdisciplinares. Eu me lembro, há muito tempo atrás, não me lembro que ano, eu fui visitar o EAD da PUC com a minha colega Karina, e lá a gente viu o estúdio do EAD da PUC, imagina a PUC, né? A Karina conseguiu essa visita porque a professora Elane Tur, que é tia dela. Então, imagina, a PUC naquela época já tinha uma câmera que acompanhava os professores. Os professores que iam dar aula de EAD tinham aula com o professor Carlos Gerbasi de cinema. Então, o EAD é uma coisa muito diferente, né? Às vezes, tu tem cursos em EAD que alguns docentes ministram que não são os mesmos docentes da disciplina presencial. E o EAD requer muita disciplina, muita disciplina. A gente sabe que, como a gente está dando agora aula para ensino fundamental, que vai desde a educação infantil até o ensino médio, como que a gente vai ter a mesma atenção dessas crianças, desses discentes, não vou chamar mais de aluno, tá? Eles não são tão sem luz assim. Como é que a gente vai transmitir com a mesma intensidade ou com o mesmo valor esse conhecimento? Bom, não tem resposta pronta. O que eu posso trazer para vocês? Para minha dissertação de mestrado, eu rodei um questionário para entender as dificuldades dos professores. E essas dificuldades, em relação ao uso de tecnologias, elas são muito documentadas. Se vocês, por exemplo, entrarem em qualquer repositório de conhecimento acadêmico, como o Google Acadêmico, e vocês botarem ali dificuldades de professores com as TIC, vocês vão ver, olha, centenas, até milhares de artigos, dissertações e teses de relatos ou de estudos de professores, de mestrandos e mestrandas a respeito dessa dificuldade. Então, é uma dificuldade muito sabida. Mas o que me chamou a atenção dessas perguntas
é que os professores revelavam que não tinham uma base muito pedagógica sobre o que eles estavam fazendo. E eles também não tinham uma base muito metodológica do que eles estavam fazendo. E o que eu detectei agora com os meus estudos para o mestrado? Que realmente existe uma quantidade muito grande de metodologias ou de procedimentos, mas eles parecem um pouco desconexos para os professores. Então, para mim, a grande dificuldade dos colegas docentes é como organizar esses conhecimentos. Existe um caminho que é um caminho que aparentemente ainda está dando certo. Eu sempre digo ainda, aparentemente, porque, como eu disse lá no início, nós não estamos estudando história, a gente está vivenciando isso. Então, aqui temos 36 pessoas, nós temos 36 verdades aqui, nós temos 36 procedimentos corretos, nós temos 36 de pessoas que erraram, né? Erraram buscando inovação, e tem uma frase dos inovadores que diz assim, erre muito e erre rápido. A inovação, ela precisa do erro, ela precisa do fracasso. Então, nesse campo, nós todos somos especialistas, viu, Ju? Não tem esperto aqui. Nós somos todos... Porém... Luiz, só posso fazer uma perguntinha aqui do chat com relação ao que você estava falando sobre a educação, né, nessa parte mais do ensino fundamental, e tem uma pergunta aqui da Ana no chat, se existe diferença nesses estudos e conceitos em desenvolvimento para a educação de adultos. Existe sim, e talvez para resumir, o tempo é curto hoje, porque a gente pode dizer o seguinte, qual é o grande desafio da EAD, por exemplo? Quem fez algum curso em EAD sabe que não é mole, não é fácil. Requer uma disciplina muito estrita do aluno. Porque é aquela coisa, tu tem que cumprir tarefas. É aquela coisa bem que eu acho da educação 1.0, né? Te passam conhecimento, tu quer te especializar, eles querem medir qual é o conhecimento que tu tem. Então, o jovem adulto e o adulto, ele vai ter uma disciplina que a EAD vai ser eficaz. Os estudos para essa questão das tecnologias digitais de comunicação como mediadores no processo de ensino-aprendizagem, elas têm muito a questão afetiva e a questão do lúdico, né? E não sou eu que digo isso. Por isso que, antes da pergunta, vou citar a questão das metodologias ativas, né? Eu tenho aqui uma bibliografia, cadê? Ah, tá aqui, ó. Tem esse livro aqui, A Sala de Aula Inovadora. A Sala de Aula Inovadora, do Fausto Camargo e da Tuine Daros, que fala assim, estratégias pedagógicas para fomentar o aprendizado ativo. Só para a gente nivelar os conhecimentos, tenho certeza que vocês conhecem esse conceito, mas metodologia ativa é o aluno como protagonista, exatamente aquela laminazinha ali que eu publiquei, que eu mostrei para vocês, é da Jake Garstein, que fala que agora os papéis são diferentes, mas os aprendizes, eles são os caras que vão fazer a criação, a conexão e a construção. Desse livro é uma coisa muito interessante, é um livro interessante se alguém quiser algumas dicas ou algumas estratégias. Temos, neste livro, 43 estratégias utilizando metodologias ativas, ou seja, o aluno no centro. 3 delas somente envolvem tecnologia digital. Luiz, tu está dizendo, então, que a tecnologia digital ela não é eficaz? Não, não é isso. Que as estratégias, principalmente para o ensino fundamental, e talvez para o médio, fundamental 2 e fundamental 1, elas precisam ter um envolvimento maior do docente. E esse é o grande desafio agora. Ou seja, como que eu posso passar essa afetividade para os meus alunos e alunas através desse bloqueio das telas? Gente, isso ninguém sabe ainda. Mas o que eu tenho, uma conclusão disso tudo que a gente está vendo, assim, uma digressão que eu fiz esses dias. E tem um professor que eu conheço, né? E ele dá uma aula super boa e dá aula com tecnologias. Eu digo assim, fulano, eu tenho certeza que se tirarem todas essas tuas traquitanas que tu tem aqui, Arduino, Xbox, e soldador, e protoboard, e LED, não sei o quê, tu ainda vai dar uma aula super boa. Então, o que eu quero dizer?
que os professores, eles têm que sair do seu lugar, procurar sair do seu lugar, e aí eu entendo todas as dificuldades de recursos que nós temos hoje, e às vezes são dificuldades que elas são super majoradas, ou seja, no caso das escolas particulares, é uma pressão, porque a escola particular ela tem que continuar sendo útil, ela tem que continuar ativa, ela tem que continuar sendo necessária, e é uma coisa que eu acho paradoxal, porque a educação é um bem intangível, a gente não produz caixas, a gente não produz refrigeradores, a gente não produz televisões, a gente não produz computadores, a gente produz educação, a gente procura dar educação. Deslocado o professor desse local e entender uma coisa que é muito importante, que é essa pandemia nos trouxe. O que importam são as pessoas. E aí, Luiz, o que eu faço? Eu estou mais perdido do que não sei o quê. Gente, comunidades de aprendizado. Unam-se aos seus pares. Abracem-se. Isso não sou eu que estou dizendo. Todos os psicólogos, psiquiatras e estudiosos estão dizendo. Esse é o momento da colaboração. E isso já vem desde lá o professor Papert. Talvez com o Pierre Levy agora. Eu falo Pierre Levy porque eu acho, a minha opinião é que é o cara que está vivo, que está conseguindo explicar um pouco esse movimento maluco que a gente está vivendo de cybercultura, de tecnologia na educação. Montem comunidades de aprendizagem, não se isolem, dividam suas experiências. E, por favor, usem o Google, perguntem para o Google. Né? Eu me lembro quando eu comecei como facilitador de tecnologias, lá por 2000, 2001, 2002, eu nem lembro mais. Gente, a internet era muito pequena. E aí nós éramos os grandes oráculos, né? Luiz, tu conhece um programa que não sei o quê? E como a gente ficava grudado na internet, né? Me lembro de uma escola que eu dava aula, escola de informática ainda, nossa, tinha conexão de escada, a gente tinha 2 ou 3 ou 4 horas só para ficar navegando. E a gente sabia de tudo. A gente sabia de tudo. Gente, agora a gente não sabe nada. Então, para mim, não como só uma opinião, mas devolvendo de tudo aquilo que eu estou lendo. Tudo que vocês sabem vale. Todo jeito de dar aula vale. Só que a gente tem que ter um pouco de humildade como educadores. Nós não sabemos mais que eles. Infelizmente, a gente não sabe mais que os alunos. Nós precisamos aprender com os alunos e, principalmente, tentar construir, não para agora, evidentemente, mas tentar construir para as gerações futuras essa ideia de que quando tu entrares na sala de aula, ou quando tu entrares na tua sala virtual, tu estás aprendendo junto. E essa coisa da afetividade, do amor e dessa transparência, talvez crie, como vocês já estão criando, eu tenho certeza que vocês estão estabelecendo, vocês estão conseguindo manter os laços afetivos das turmas de vocês, no que for possível, porque isso é algo, o laço afetivo, ele não se rompeu, não vai se romper com essa pandemia. E a busca de recursos tem tudo na internet, é só vocês buscarem. Por exemplo, tem um link aqui que eu coloquei, que a Ju colocou, que é o Padlet. O Padlet é um mural que pode servir como levantamento de saberes. Isso é muito importante que as metodologias dizem, né? A gente precisa saber com quem a gente está falando. Infelizmente, a gente não teve tempo aqui de levantar os saberes de vocês. Mas a gente precisa saber com quem a gente está falando. Eu tenho certeza que a experiência de vocês é muito rica, né? Então, não me coloco, né, apesar de eu ser o centro da atenção aqui, estar falando para vocês, eu tenho certeza que vocês têm experiências muito ricas, vocês têm vivências muito ricas, vocês têm aprendizados muito ricos. O que eu vejo, né, dos meus estudos é justamente isso que falei antes. Os professores, eles precisam se acalmar um pouco, principalmente agora na pandemia, e começar a dar sentido para o seu trabalho. E pode esquecer toda a teoria. O sentido é o afeto, o sentido é o amor, o sentido é a proximidade com os alunos. O que também, em termos acadêmicos, não é novidade. Esses caras aqui dizem isso nesse livro. Novas tecnologias e mediação pedagógica. O seu José Morin é um cara que fala muito, olha quanta coisa arriscada aqui. O seu José Morin é um cara que fala muito isso. Outro livro que eu acho que todo educador deve ler é esse aqui, ó. Edgar Morin, não sei como é. O outro é Morin e esse aqui é Morin, não sei pronunciar.
Os 7 saberes necessários à educação do futuro. Todo marcadinho. Sabe o que ele fala? Que nós, educadores, temos que educar agora de uma forma planetária, e nunca isso foi tão verdadeiro, e de uma forma noética. A noética é aquele conjunto novo de conhecimentos que começa a estabelecer que as coisas do espírito também valem. E sim, a gente pode, mas as coisas do espírito, da religião, essa coisa de anjo, de não sei, sim, essa coisa, a coisa subjetiva, né, de tu estar conectado com as pessoas, como a gente está conectado agora. O pessoal esotérico vai dizer que a gente está montando uma egrégora de pensamento, ou seja, nós estamos todos nos sintonizando no mesmo pensamento. Está aqui uma produção acadêmica que fala isso, e essas duas, elas são duas de muitas produções, e de muitos autores que estão falando isso. Mas a educação, cada vez mais, ela está dizendo assim, tudo que nós produzimos até hoje, de conhecimento e de artefatos, valem para a educação, as metodologias ativas. Ah, isso é muito novo. Gente, o jardim de infância foi inventado em 1800, me esqueci, 1830, 1840, de um alemão chamado Friedrich Frebel, e não existia. Aí, puxa, que coisa antiga. Pois é, tem um camaradinho lá no MIT estudando isso agora. O seu Mitchell Resnick, que foi colega do Seymour Papert. Ele diz assim, ó, cultivando a criatividade através de projetos, paixão, pares e brincadeira. Ou seja, ele diz assim, Lifelong Kindergarten. Esse livro acabou de sair pela editora A. Jardim de infância para o resto da vida. Por que quando a gente sai da educação infantil e a gente entra lá no Fundamental 1, a gente não tem o tempo de soninho? Vocês imaginem alunos de ensino médio tendo uma sala que eles possam dormir? Eles já fazem isso, né? Não, vamos analisar de hora, prof. Eu tô cansado, eu quero dormir. Pode dormir, beleza? Claro que os arranjos espaciais, eles ainda não permitem isso. As salas não permitem isso. E olha o que a gente vai vivenciar agora no pós-pandemia, ou na volta. As salas de aula que aglomeram as crianças, as salas de aula que condensam todo mundo ali, embora com toda a teoria e discussão sobre aprendizagem personalizada, é impossível ter realmente uma aprendizagem personalizada com esse arranjo físico de sala de aula. Não dá, a gente pode até tentar, e a personalização, vocês sabem, colegas, que a personalização ela vem quando o aluno vai para um grupo especial, quando ele está com uma dificuldade em física, em matemática, falando dos grandes, dos Fundamental 2 e 1, né? Então, o que o Mitch Resnick e os outros perguntam é assim, gente, por que isso se perde? Por que o jardim de infância acaba ali no Maternal 3? Eles estão estudando isso aqui, um Lifelong Kindergarten, é um grupo de estudos do MIT. Eles estão meio que voltando atrás, e é isso que a gente está vendo. A pandemia nos disse assim, que o que importam são as pessoas. E essa tecnologia vai nos aproximar delas, mas o que vai valer é a afetividade, é o afeto. É isso que eu penso por enquanto, tá? Eu penso, e tem algumas pessoas que estão corroborando o que eu penso, pessoas que estão estudando há mais tempo que eu. Eu acho bem interessante o que tu trouxe, Luiz, com relação a esse modo online que a gente está agora, né, trabalhando, e as salas de aulas virtuais, nesse sentido, como a gente estabelecer esses vínculos, porque cada vez mais, eu sou professora da graduação, e cada vez mais eu vejo que é uma necessidade dos meus alunos que seja estabelecido esses vínculos. Até a Silvana colocou aqui numa pergunta no chat, que eu acho que ainda corrobora com a pergunta, se o tempo que a gente se dedica ao modo presencial deve ser o mesmo modo online, porque nós não temos esse preparo como docentes de trazer essa experiência que a gente tem eu, por exemplo, eu acabo transmitindo muito conhecimento técnico, e de que forma que eu consigo vincular isso ao ensino virtual, né? Então, se tu puder contribuir um pouquinho nesse sentido. Na realidade, eu acho que aí vai um pouco, vou mesclar a minha
a minha formação em ciências sociais. Eu acho que a gente está cometendo um grande erro, nós, humanidade, né? E talvez nós, educadores, e talvez as escolas ainda não se deram conta. Gente, o que acontecia antes da pandemia não vai acontecer mais. Os tempos são diferentes. Eu sei que a pressão é grande para para manter o valor da escola ativo. Eu acho que, e eu participo de alguns grupos, assim, e aí tem colegas lá da área de tecnologia perguntando como que vocês estão fazendo para fazer avaliações. Eu fico pensando assim, avaliação do quê, meu Deus? O ano de 2020, ele é um marco, como foi o 11 de setembro e como foi a queda do Muro de Berlim. Nós, educadores, coordenadores, diretores, gestores escolares, secretários de educação, ministro da educação, a gente vai ter que repensar esse esquema. Porque o fato é que, por exemplo, com toda essa loucura, tu ainda tem uma data do Enem. Então, nós vivemos ainda uma educação fordista que nos quer testar, e a gente sabe que essas provas, vestibular e Enem, não é para saber se tu sabe, é para te eliminar. Então, qual é o tempo do saber? Se esse aluno é diferente, o grande problema é o seguinte, a escola não está mais adequada a esse aluno. Né? A escola ainda perdeu esse caminho. Né? E isso também afeta os professores, os docentes. Porque todo professor quer, e eu também quero, todo mundo quer, que tu entre na sala de aula, tu coloque lá aquele conhecimento que tu domina pra caramba, e que ninguém te incomode, que ninguém preste atenção. Mas o que a gente vê, o que a história diz, que esses caras que incomodam na aula são os caras que vão estar criando daqui a pouco. Então, assim, as crianças problemas, os alunos problemas, gente, ok, às vezes tem algumas coisas assim, envolvidas, mas não é bem assim. A escola, infelizmente, não está se adequando ou adequada a essas questões mais urgentes dessas novas gerações que estão aí. Eles aprendem diferente. Eu aprendi linear, né? Isso, depois disso, depois disso, depois disso, depois disso. Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Opa, ó, a Google está falando comigo aqui. Então é isso, eu acho que eu gostaria de ter as respostas, mas o que eu tenho certeza é o seguinte, relacionado aí com o uso de tecnologias digitais, né? Elas estão extremamente necessárias. Infelizmente, os professores eles foram empurrados a um letramento digital que talvez eles não tivessem ainda desenvolvido, né? E eu trago o que o Papert falou também. O professor ele tem que ser um aprendiz. Ele tem que ficar num nível de aprendiz e querer aprender sempre, e buscar sempre, e perguntar para o Google, e usar as suas redes de professores. Olha, qual é a estratégia que tu está usando? Eu estou usando o Kahoot. Mas o que é o Kahoot? Eu estou usando o Google Class. Eu estou usando o Moodle. Eu estou usando o Mentimeter. Eu estou usando... São centenas de milhares de ferramentas que existem aí. E centenas de milhares de ferramentas que estão surgindo a todo dia. E até plataformas de jogos que estão sendo utilizados para dar aula. Chat em plataformas de jogos, que até esqueci o nome agora, porque eu nunca usei, não jogo, né? Estão sendo utilizados para dar aula, porque a conexão é melhor. Claro, os caras têm uma infraestrutura que abrange centenas de milhares de jogadores, né? Então, não é fácil, ainda não é fácil, e não é fácil num país como o Brasil. Internet aqui em casa, e no sentido 2 dias caiu, enfim, imagina. Então, isso também, a questão desses métodos novos, como a gamificação, por exemplo, para a prática aí de muitas atividades, né, e desenvolvimento de saberes também. Exatamente. E aí tudo tem seus dois lados. Tem gente que adora a gamificação, tem gente que diz que não pode dar prêmio, que a educação é uma coisa que tem que partir de cada um, né? Mas é aquilo que eu falei antes, o bom professor, e o que eu quero dizer como bom professor? Eu quero dizer aquele professor de vocação, que realmente ama os seus alunos, que realmente ama aquilo que faz. Foi o exemplo que eu dei anteriormente do meu colega. A paixão, ela vai transbordar isso. A paixão, ela vai vencer
a distância fria. Projetos e paixões, ou seja, nós precisamos nos organizar, mas nós precisamos ter paixão disso. E nunca o planejamento foi tão necessário. Nunca foi tão necessário. Eu não posso usar uma ferramenta que eu não conheça. Então, eu vou ter que ter tempo para usar essa ferramenta. E aí eu imagino, principalmente, as mulheres professoras que agora estão dando aula em casa e têm cuidado dos filhos. Então, o rearranjo das estruturas familiares, né? O rearranjo dos espaços familiares, dos saberes, dos recursos familiares. Às vezes em casa só tinha um computador, ou 2 computadores. Agora, é o pai que precisa trabalhar no computador, é a mãe que precisa trabalhar no computador, e o filho ou filhos que precisam ter o computador disponível. Se é uma família que tem recursos, né? Mesmo que seja o recurso que eu tenho de vezes de fazer emprestação, a gente consegue. Mas a gente está vendo agora a entrada do Estado no Google Classroom, ou agora no ensino remoto, e a gente já está vendo o que está acontecendo. Né? Tem uma problemática muito maior. Temos mais perguntas? Alguém quer contribuir? Sua experiência? Quem é que ainda não enlouqueceu? Ou quem está quase louco ou louca? Quase louco? É que, na realidade, talvez também tenha que ter um protagonismo nosso como docentes, né? Tem coisa que é possível e tem coisa realmente que não é possível fazer. E a pressão está muito grande. E outra coisa que também falei esses dias aí, tu não está dando mais aula para as crianças, né? Tu está dando aula para os pais também. Né? E a gente recebe centenas de milhares de áudios no WhatsApp, muito engraçado. Teve um que... Mas a professora me perguntou como é que fazia algo assim, fórmula de Bhaskara, mas eu não sei fórmula de Bhaskara. Tangente, não sei nem o que é tangente, não sei se tem gente. É muito interessante isso. Então, é um fenômeno, e trago de novo aquilo que eu falei, que, gente, se alguém tem explicação, ou não tem, ou está alienado, né? Porque não se sabe o que vai acontecer. Existem previsões do pós-pandemia, mas imagina, as salas de aula não vão ser as salas de aula mais. A gente não vai ter todos os alunos, né? Tem uma pergunta aqui, Luiz, sobre a metodologia triangular. Sim. Metodologia triangular. Não conheço. Ela está dentro de que categoria? Das metodologias ativas? Não sei quem colocou aqui, Eduardo. Quer desfazer a pergunta? Quem quer falar sobre a metodologia triangular? Aí temos alguns comentários, né, que a educação, então... Não sei se a pessoa... Eu gostaria de fazer uma pergunta. Oi. Ok. Eu sou pai de 2 crianças, um menino de 7 anos e uma menina que vai fazer 4 anos. Ele está na 2ª série. E tanto ele quanto os colegas, eles têm muita afeição por games, né? E aí eu vejo que eles estão tendo um desenvolvimento, assim, um verdadeiro halterofilismo mental em alguns aspectos, principalmente no lógico, matemático, na memorização, que os games promovem, né? E quando a professora falando sobre 27 menos 14 é igual a... Aí eu vejo que eles estão muito mais à frente do que somar 17 com 9, né? Então, eu gostaria que tu me dissesse assim, até que ponto essa disparidade, né, que o game promove num reforço lógico, né, e esse afrontamento, essa disparidade entre a matéria que para eles é muito banal, né? Sim. Então, poderias comentar sobre isso? Leandro, é aquela coisa que, obrigado pela tua contribuição, isso deve, todos os pais devem estar se perguntando isso, e é o que a educação está se perguntando, né? O fato é que a mente dessas crianças ela é muito diferente da nossa. Ela é muito diferente da nossa, né?
O mundo de onde nós viemos, e sempre falo, eu tenho o livro do bebê aqui em casa. O livro do bebê. Minha mãe fez isso quando eu nasci, em 1963. Aí tá assim, o que o papai e a mamãe querem do Luizinho? Ah, papai e a mamãe querem que o Luizinho seja feliz. Conseguiram, sou bem feliz. E que ele seja ou engenheiro, ou médico, ou advogado. Sendo que hoje em dia, em 2020, um dos caras mais ricos do mundo não vende nada, que é o Mark Zuckerberg. Ele não vende nada tangível. Então, esse mundo linear ao qual nós estamos acostumados é um mundo que ainda persiste nas propostas pedagógicas, né? Os games, no geral, né? E eu sempre fui um defensor do videogame, eu acho que se qualquer videogame passar por uma mediação pedagógica, e aí quem conhece o Vygotsky vai entender o que eu estou falando. Se houver uma mediação, e aí o grande valor do docente, o docente nunca vai sumir, é que nem livro de papel nunca vai sumir, o docente nunca vai sumir. Tudo que passar pela mediação pedagógica do docente vai fazer sentido. Bom, existem outros autores que dizem sobre o sentido das coisas. Um que eu gosto muito é o David Alzubel, que ele diz assim, o aluno, a criança só aprende algo que faça sentido para ela. Então, existe, por exemplo, uma metodologia chamada pensamento computacional, que é o pensamento computacional promove de uma maneira muito simples, olha, vamos resolver os problemas de forma algorítmica, pequenas partes, resolvendo a pequena parte, a gente passa para outra. Então, assim, qual é o sentido, qual é o significado de ensinar 27 mais 5? Não sei, porque tem a calculadora aqui do lado. Agora, se eu conseguir vincular a necessidade da matemática para um aluno, e eu, como sou um cara entusiasmado, e sou nerd, né? Nerd nunca deixa de ser nerd. Eu digo assim, gente, vocês viram agora o SpaceX, que voou agora aí, aquela nave super moderna, a cabine, vocês viram a cabine do SpaceX, parece que o camarada está dentro de um iPad, é tudo por toque. É um negócio de louco. Tu compara a cabine do ônibus espacial e compara a cabine com o SpaceX, é uma loucura. Eu diria para as crianças assim, pá, matemática é um troço muito chato, né? Mas olha só, é a matemática que permite que os cientistas programem um computador e lancem esse palitinho aí em cima de uma bola que gira a 11 mil quilômetros por segundo, que a 35 mil quilômetros por segundo, sei lá, na volta, enfim, o professor de física vai saber. Então, se eu coloco o meu entusiasmo na coisa, se eu busco informações, eu consigo ressignificar a matemática. Se for só 27 mais 5, prof, eu vou usar a calculadora, para que eu vou saber isso? Então, assim, a gente sabe da utilidade da matemática. A gente sabe que a matemática é importante, mas eles sabem, no mundo que eles têm o conhecimento na mão deles, que eles têm um celular que é centenas de bilhões de vezes mais potente do que o Apple II que provocou o Seymour Papert há 40 anos atrás, é aí que eu digo o diferencial do docente. Ele pode transformar essa coisa que ainda é um pouco fordista, um pouco de cachimbo. Claro. Caras, olha só, isso é um negócio muito chato, mas olha só. Tipo assim, uma aula de física. Ô, pessoal, vamos aprender física? Vamos. O que acontece se eu jogar essa bolinha? Prof, ela vai cair. Parabéns, você sabe, joga mais longe. Parabéns, isso é física, aprenderam física, sabem tudo de mecânica. Ok, agora vocês joguem essa bolinha a uma velocidade de 35 mil quilômetros por segundo. Onde é que ela vai parar? Sim, Luiz Carlos, tudo é compreensível. Agora, desde que tu dê essa emotividade toda no teu discurso, o professor tem que deixar de ser máquina. Porque se ele for máquina, ele não tem condições de competir com o celular. Exato. E o celular é uma máquina muito melhor que ele. Se ele for humano, qualquer coisa que ele disser vai fazer sentido. Por isso, né? Se trazendo a questão da afetividade, da paixão pela docência, eu só enxergo gente apaixonada aqui. Eu vi umas carinhas aqui e eu só vejo gente apaixonada aqui. Okay. Só vejo. Tem 39 apaixonados e apaixonados pela educação. Tem gente que eu conheço aqui. E eu sei que essas pessoas estão fazendo das tripas coração para se manter, né, na escola, okay, e manter os seus alunos naquela rede ali. Então, é isso mesmo. Assim, eu acho que se a gente
sair um pouco do nosso lugar comum, né, nós professores, e a gente aprender a pensar como essas crianças, e ser um pouquinho nerd também. Conversa com um professor de física, conversa com algum nerd. Cara, olha só essa nave aí, o que que tem? Pô, esses dias, agora num grupo que eu participo, vi que a Apple estava dentro dessa nave. A Apple colocou equipamentos ali. Isso é uma coisa meio interessante. O professor de filosofia e sociologia pode perguntar assim, tá, mas qual o sentido de mandar humanos para o espaço agora? O questionamento, o posicionamento, a inteligência dos alunos mais voltada para se posicionar frente às coisas, com o auxílio das tecnologias, é muito importante, aí junto com a tua fala, de não transformar essas crianças nos autômatos, né? Esse é o grande desafio. E talvez a pandemia crie uma grande ruptura, né? Tem gente falando que trabalha com artes, né? Proibição de celular, meu Deus do céu, vamos ficar aqui até as 3 da manhã. Então, está tudo na mão dos docentes. Mas não é o sucesso ou o fracasso. Está na mão do docente verdadeiro. Vocês são todos docentes verdadeiros aqui. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês estão apaixonados e apaixonados por isso. A gente tem que contaminar os colegas que ainda não estão assim, ou estão esmorecendo, porque é um grande desafio para todos os docentes. E existe o substrato acadêmico para isso. Leiam o Edgar Morin, leiam José Morin, leiam o Mitch Resnick, né? Edgar Morin, é Morin também. Sabe quem... Sim, essa coisa da afetividade, da necessidade do envolvimento. O professor, ele não é uma máquina, ele é um ser humano, e que se conseguia esconder antes da pandemia, que estava bem, agora já não está muito fácil de esconder que está bem, né? Que daqui a pouco, né, passa alguém atrás, né? Passa alguém correndo, cai alguma coisa, o gato mia, o cachorro late, a panela queima, fora outras coisas que aconteceram, que estão acontecendo aí, que vocês devem ter muito mais causa do que eu, né? Mas legal, é isso aí. Está na mão dos docentes. É isso aí. Luiz, eu tenho uma dúvida. Opa! É a Flor, eu estou com o celular do Eduardo aqui, por isso está aparecendo Eduardo. Eu que falei da metodologia triangular de novo. A metodologia triangular é a metodologia que provavelmente quase todos nós aqui fomos ensinados, que é aquela que o professor fala, né, se discute um pouco sobre aquilo e em seguida já tem um exercício onde a gente aprende a aplicar aquilo que foi ensinado, independente da matéria. Então, na verdade, é uma perspectiva mais engessada, mais tradicional. Sim. E eu percebo que, no meu caso, eu já fui docente de escola pública, né? E agora eu trabalho com curso profissionalizante livre. E eu vi nos meus alunos uma resistência muito grande em alguns alunos em trabalhar através do digital, né, das plataformas digitais. Eu tive que me adequar, é muito novo para mim, foi muito novo para mim, para a escola que eu trabalho e tudo mais. E eu queria saber que caminhos tu acha que são interessantes a gente trazer para esses alunos, para que eles compreendam e queiram se aventurar nessa nova forma de aprender. E entendam que eles não vão perder nada, porque os meus alunos, eles tinham muito esse receio. Não é a mesma coisa, vai ser diferente. Sim. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Não é bem a minha opinião, é um preceito das metodologias ativas. Quer dizer, o tempo da aula, ele tem que ter um momento de levantamento de saberes, ou de preenchimento de lacuna de saberes, até do docente. Quando surgiu a pergunta ali, metodologia triangular, eu falei, olha, eu não conheço. É esse tipo de atitude que a gente tem que ter. Mas o cara está falando de educação e não conhece de metodologia triangular. Gente, não conheço. Né? Então, eu acho, Florence, que tem que ter um encontro, um momento de levantamento de saberes. Pessoal, nós vamos utilizar tal tecnologia, nós vamos utilizar o Google Classroom. Então, a gente precisa conhecer o Google Classroom. E antes de conhecer o Google Classroom, não tem conversa. Então, tem que haver um nivelamento. Mas e se nem eu sei usar o Google Classroom? Forme suas redes. Converse com professores que usam o Google Classroom,
com professores que usam Moodle, com professores que usam o Blackboard, com professores que usam centenas de ambientes virtuais de aprendizagem que existem por aí. E, por favor, Google e YouTube. Tem que acessar o Google e YouTube. Tudo tem no YouTube, tudo tem no Google. Eu consertei minha geladeira velha no YouTube. Não sei nada de refrigeração. A gente tem que ter essa mente aberta, né? Massa de pizza, aprendi a fazer no YouTube. Certo? Não que isso seja o grande oráculo, mas, Florência, esse deslocamento, essa coisa assim de ter, não dá mais, e talvez essa coisa meio que se inchou agora, as pessoas precisam ter esse significado no que elas estão fazendo. E se a gente não escutar os nossos discentes, os nossos aprendizes, como eu sou um aprendiz há muito tempo, né? Então, eu sou aprendiz há 30 anos, né? Tem aprendizes que são aprendizes há 10 anos, há 5 anos, há 2 anos. Mas esses aprendizes que são aprendizes há pouco tempo têm acesso ao conhecimento. E a grande dificuldade é que esses aprendizes transformem esse conhecimento em inteligência e usem isso para alguma coisa, né? Só para... A Ju já está me olhando aqui. Eu me lembro uma coisa que aconteceu comigo. O meu filho tem 31 anos. E eu adorava ver com ele o Mundo de Beckman. O Mundo de Beckman é genial, parece que voltou. E um dia, no Mundo de Beckman, apareceu o Lester, o ratão. E o Lester estava comendo um sanduíche e se engasgou. E o Lester começou... E aí o Beckman mostrou para ele a manobra de Heimlich. Manobra de Heimlich. Há uns 7 anos atrás, eu morava ali na Getúlio Vargas, frequentava ali um Bauru que tinha. Era verão, estava do lado de fora, estava eu e a Cris lá, minha esposa, comendo um Bauru. Daqui a pouco eu escuto um ruído estranho, vindo, parecia um animal. Bom, coitado do cara, entalou um negócio. E eu larguei meu sanduíche muito calmamente, porque o medo é uma coisa, o pânico é outra. Larguei meu sanduíche e disse, com licença. Não tive dúvida. Peguei o cara por trás e... Pim! Ó. A Google. Peguei o cara e tchumba! Fiz a manobra de Heimlich nele. Gente, voou um pedacinho que tinha, eu acho que tinha um cubinho de uns 5 centímetros de tomate de dentro da boca do cara. Bom, eu virei Deus ali, né? Virei o Deus. Então, olha só. Um negócio que eu vi na TV há 10 anos atrás permitiu que eu salvasse a vida de uma pessoa. Eu peguei conhecimento, virou inteligência e eu apliquei para salvar a vida de uma pessoa. Então, tudo que está à nossa volta é interessante, mesmo fazer uma conta de 27 mais 5, desde que a gente dê significado para isso. E talvez esse seja o grande desafio para nós docentes. Obrigada, Luiz. Flor, só por curiosidade minha, tá? A média de idade dessas pessoas, esses alunos que tu sentiu uma resistência, qual média de idade? São alunos adultos, né? Os meus alunos hoje, atualmente, são todos adultos. E já dei aula para criança, mas agora, como curso profissionalizante, ele geralmente é mais voltado para adultos, para pessoas que já passaram do colégio. Tem de todas as idades. Eu tenho alunos de 20 anos até 60, 70 anos. Acho que os que mais tiveram resistência foi uma meia-idade, assim, acho que uns 40, 50. Eu tive vários que realmente eles tiveram até uma aula online, mas eu senti que eles não estavam à vontade, assim. Então é um desafio para a gente, né? São pessoas às vezes até não dispostos a aprender também, né? Isso, já tive outros que se disponibilizaram, que adoraram as plataformas, e fiquei, assim, com um pouco desse, querendo saber, assim, como, né, pensei muito isso comigo, como eu posso tentar trazer esse encantamento até para os mais resistentes, para que eles entendam que é uma nova experiência, e que também é mais um aprendizado. Às vezes é um pouco de medo e resistência ao novo, né? Exatamente. Uhum. Gente, se trata de um fenômeno complexo, de múltiplas facetas. A pedagogia não vai dar conta, a sociologia não vai dar conta, a antropologia não vai dar conta, a psicologia não vai dar conta. O que vai dar conta são todos esses saberes somados. E é isso que todo mundo está falando
de todos os campos de saber nessa pandemia. A gente precisa se abraçar, a gente precisa se solidarizar de todas as formas possíveis. E eu acho que isso é um caminho para os docentes. Trocar saberes, estar disposto a dizer, não sei, não conheço, estou ignorante sobre isso. Estar ignorante não significa ser ignorante. Significa saber da sua ignorância, eu ignorava isso, eu não conhecia essa nomenclatura ensino triangular. Para mim, eu chamo isso de ensino fordista, ou linear, ou educação 1.0, né? Porque as nomenclaturas são muitas e a gente precisa dividir saberes. Então, essa troca, ela é o que vai nos fazer melhores nessa pandemia. E a afetividade, o amor, a tolerância, a paciência e a paixão. Projeto Paixão, Pares e Diversão. Luiz, realmente 1 hora é bem pouco para a gente discutir uma série de questões, conceitos, enfim. A gente fica com vontade de falar mais e participar, interagir. Mas eu acho que a proposta hoje da live realmente foi a primeira nesse campo, né? Então, eu acho que ela se cumpriu no sentido da gente proporcionar aí, desacomodar, como tu colocaste, né? Que eu acho bem interessante essa palavra, porque realmente para a gente refletir sobre muitos pontos na questão da educação, a gente trouxe aqui vários âmbitos, né? E que com certeza iremos dar continuidade, né? Então, assim, eu proponho a todos e convido para que também vocês interajam com a nossa rede social da Decide, tá? No Instagram. Essa semana nós iremos começar a fazer, eu vou não conseguir fazer todas as perguntas, comentários e considerações de vocês pelo chat, e isso a gente vai retomar aí fazendo alguns ao vivos durante a semana, tá? À noite, para que a gente traga pontos específicos para a gente trazer o debate aqui, as suas considerações também, Luiz, com relação a isso, e faremos outra live também, voltando a comentar desse assunto. A gente também está construindo um curso que será lançado em breve, né, Luiz? E aí, se quiser comentar, seriam trilhas de saberes. Na realidade, a gente está em função dessa necessidade, que não é nova, se a gente for pensar bem, mas ela se tornou urgente agora, porque realmente, daquela sondagem que eu falei para vocês que fiz para minha dissertação de mestrado, apareceu muito que os professores eles têm uma carência, além de todas as carências que existem, né, de infraestrutura, de não sei o quê, me chamou a atenção que fechei o universo nos professores de escola pública e eles, além das carências, que vocês sabem quais são, eles ainda sentem uma carência de uma organização dos seus saberes. Então, a gente está propondo o que eu nem vou chamar de curso, apesar de que seria um curso, mas é uma mentoria que justamente vai seguir esse padrão das metodologias ativas. O grupo não vai ser muito grande, porque também não, para ser uma coisa personalizada, vai ser um grupo pequeno, onde a gente vai partir das metodologias ativas, onde eu vou sugerir uma proposta de organização, que é o assunto, que é o tema, né, da minha dissertação de mestrado. E tem uma centena de autores sublinhando, corroborando isso. Então, eu entendi o que os professores... Acho que entendi o que os professores precisam, e vou propor uma forma de organização. A grande diferença dessa forma de organização é que ela não descarta nada do que o docente faz, do que o docente sabe, do que o docente acredita. Apenas vai organizar e vai acrescentar alguns saberes. E esses saberes vão ser construídos com esse grupo. A gente não vai profetizar nada, não serei o professor. Eu serei um guia de recursos. Dizer, cara, não te apavora, as coisas são difíceis mesmo, ninguém sabe o que está acontecendo, mas tudo indica que, utilizando tecnologias digitais, com essa gurizada, as coisas podem ser melhor. Mas não só isso, né? As tecnologias digitais são uma ferramenta que vão te ajudar, mas existem outras estratégias também. Por exemplo, só para terminar,
a tese de mestrado do professor Christian Brackmann foi sobre pensamento computacional desplugado. E ele diz pensamento computacional para a educação infantil, desplugado, sem usar computador. Então, existe um grupo de pessoas estudando isso, praticando o jardim de infância para a vida toda. Tem várias experiências, né? A gente vai discutir muito isso e saber muito dos colegas que se integrarão nessa trilha, nessa caminhada. Que a gente quer que chegue a algum lugar, não sabe qual. Luiz, para a gente finalizar aqui, eu te peço para que tu fale um pouquinho daquele recurso ali do Padlet, que o pessoal que está aqui... Isso, desculpa. Que o pessoal que já está aqui, que já está interagindo com esse tipo de assunto, também possa contribuir para que a gente possa trazer mais coisas também. Perfeito. O Padlet, ele é um tipo um mural, né? Imagina que pode ser aqui pode ser um quadro de feltro, um quadro de cortiça, onde tu vai colocar ali algumas coisas. Então, tem o link do Padlet, e como provavelmente a gente vai se encontrar mais vezes durante a semana, as pessoas podem dar a sua contribuição ali no Padlet. Vocês vão encontrar uma tela que eu botei um fundo que é um tijolo ali. Não sei se eu fui bem sucedido na escolha do fundo, mas no cantinho inferior direito tem o sinal de mais. E vocês podem botar coisas ali, perguntas, comentários, contribuições. Pode postar anônimo, não tem problema. Seria interessante se identificar um pouquinho para a gente saber com quem está falando, até para trazer alguma contribuição. E a partir desse Padlet, que a gente vai fazer um levantamento de saberes, é uma ferramenta possível de fazer isso, tem nem sei centenas que a gente pode fazer isso, mas achei o Padlet bem bacaninha. Eu botei ali alguns vídeos, tem uma pergunta, e eu queria terminar com uma frase, se vocês me permitirem. O link do Padlet está na bio do Instagram, que eu anotei e vi essa frase de uma colega no Dia do Pedagogo, que é exatamente isso que eu acredito. É uma frase do Paulo Freire, que diz assim: só desperta a paixão de aprender quem tem paixão de ensinar. Né? É claro que a gente poderia atualizar essa frase, enfim, que a gente não ensina nada, mas eu acho que é isso. A gente só vai trazer essa gurizada que está sendo cooptada pelas redes digitais, por uma pós-verdade, enfim, assunto para, né? Se a gente dizer assim, não, gurizada, olha só, é a gente que faz a diferença, nós fazemos a diferença, e a gente não pode ser bobo, a gente tem que correr atrás do conhecimento e transformar esse conhecimento em inteligência. A Terra não é plana, não é, tiraram foto na nave ontem. Boa, Luiz. Gente, eu agradeço a todos vocês pela presença, pelas interações. Realmente foi algo bem construtivo, que a gente agora vai ficar processando, né, nos próximos dias, todas essas questões aí. Convido a todos, então, a interagirem ali conosco no Instagram, então, pela Decide, tá? @Decide Consultoria. E temos vídeos disponíveis, e agora a gente vai trazer nessa próxima semana aí mais algumas interações para vocês. Um abração a todos, foi um prazer estar aqui, e convido a todos a participarem aí dos próximos movimentos, né, Luiz? Deixa a palavra a ti para encerrar. Eu não, eu tenho certeza de que todo saber que for adquirido nessa pandemia, através dessas redes digitais e ferramentas digitais, ele tem que ser levado daqui para frente. Então, eu sou um cara que faz muito tempo que não vou a museu. Eu vou em tudo quanto é museu agora. Porque eu acho que a gente tem que expandir os nossos saberes, né? Aprendi a fazer massa de pizza, aprendi a consertar uma geladeira, já acho que eu vou entrar na marcenaria também e tal. Então, eu acho que, assim, nós docentes, nós temos uma missão muito grande agora. Nós precisamos ser o guia dessa gurizada, os guias. Mas os guias não que estão lá na frente, que estão ao lado deles, né? Nós precisamos ser líderes, na melhor acepção da palavra líder. Nós precisamos estar junto com eles.
nós precisamos estar junto das angústias deles, nós precisamos estar junto das angústias dessas famílias, né, para que a gente possa seguir junto. E o mundo pós-pandemia não vai ser o mesmo. E todo mundo está dizendo isso, o cara vai dizer, mas é assim, no mundo não vai ser diferente. E recorram aos clássicos, por favor, Piaget, Vygotsky, meu Deus, tem vários, tem Rogers, vão para os clássicos. Esses caras falaram as coisas que a gente está precisando hoje. Morin, Morin, os outros que eu não conheço, que vocês conhecem, vamos trocar figurinha, deixei meu e-mail ali, vamos fazer uma grande comunidade de inteligência, uma grande ecologia cognitiva. É isso que a gente está precisando. Nos unir. Muito obrigado, fiquei muito grato por essa oportunidade. Muito grato mesmo. Muito obrigado. Obrigada a todos. Uma excelente semana a todos aí. Tchau, Luiz. Te amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Luiz. Tchau. Obrigado. Até mais. Tchau, Flor. Tchau, Ju. Beijão. Beijo. Tchau, Luiz. Tchau, tchau.